Hello everybody! You're welcome, sejam bem-vindos ao meu canal Insights for You, no nosso primeiro vídeo de estreia de conteúdo. E hoje eu vou estar trazendo para vocês algo muito legal, algo muito evidente hoje na mídia. E veio muito bem a calhar. Por quê? A gente vai estar trazendo estudos de casos de empreendedores de sucesso. E hoje uma pessoa espetacular, fora da curva, que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, quem que você acha que é essa pessoa? Vou dar algumas dicas para você, mas antes de você tentar e pensar quem é, fica a dica. Assine o canal e eu quero também te desafiar a apertar aqui no sininho para deixar sempre as notificações prontas para você receber. E assim que sair cada vídeo, você vai estar lá já em primeira mão com esse vídeo, já para você degustar e aprender um pouquinho. Obviamente, se você puder, eu tenho certeza que você vai conseguir, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para suas amigas, enfim, para pessoas que eu tenho certeza que vão ter interesse em aprender um pouco conosco. Então, voltando a essa personalidade empreendedora que a gente vai estar falando aqui hoje, essa pessoa, na semana passada, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando uma semana depois que aconteceu esse fato, essa pessoa atingiu o número 1 da Forbes no mundo. Sim, estou falando sobre uma pessoa que se tornou a número 1 do mundo da Forbes no que diz respeito à pessoa mais rica. Ou seja, provavelmente você deve estar pensando em Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, mas teve uma pessoa que nessa pandemia ela explodiu. Vou dar algumas dicas sobre ela. Primeiro, ela é CEO de uma empresa chamada Tesla, ou seja, uma empresa que trabalha com carros elétricos focados em autônomos agora. E essa empresa sozinha hoje, ela já vale mais do que todas as outras montadoras tradicionais como Volkswagen, como Fiat, juntas. Sim, acredite. E o outro grande empreendimento dessa pessoa e dessa personalidade empreendedora é a SpaceX, que é uma agência que tem o objetivo de levar o homem a Marte. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Então, esses são os dois principais empreendimentos dela. E hoje, ela se tornou a pessoa mais rica do mundo porque ela tem uma fortuna de 188 bilhões de dólares, o que em reais torna essa pessoa uma pessoa trilionária. E aí, já sabem? Tem alguma ideia de quem eu estou falando? Provavelmente sim. Estou falando sobre Elon Musk. Lembrando que não é Elon, o nome dele é Elon, que vem do inglês. Na verdade, você também deve se perguntando, ele deve ser americano, né? Não, ele é sul-africano. Ele nasceu lá na África do Sul. E isso também é um fato muito curioso sobre ele. Então a gente vai estar falando sobre Elon Musk, o que muitas pessoas falam que é o Tony Stark da vida real. Lembra do Tony Stark, dos Avengers? Então, o Iron Man, o Homem de Ferro, ele é o mais próximo do Tony Stark. Sendo que Tony Stark tinha apenas 8 bilhões de dólares na sua fortuna avaliada lá nos Vingadores. O Elon Musk tem 188 bilhões de dólares, ou seja, muito mais, são 180 bilhões a mais do que o Tony Stark dos Vingadores. Sim. Então, a gente vai estar conversando um pouco sobre essa personalidade curiosa do Elon Musk, né? Algumas curiosidades que a gente vai estar falando hoje sobre a infância e adolescência dele até o início da fase adulta. Então, um dos hobbies dele, você provavelmente não deve conhecer isso, mas que ele gosta de ser DJ. Sim, ele gosta de fazer alguns mixtapes, algumas mixagens. Olha só que interessante. Uma outra coisa é que ele era um aficionado por Star Wars and Dungeons and Dragons, ou seja, uma pessoa extremamente nerd. E falando um pouco dessa nerdice dele, desde os 10 anos ele era tido como um leitor voraz. Sim, estou falando em 10 horas de leitura, o que o irmão dele, o Kimball, falava que ele passava lendo na sua infância. Não era uma leitura comum, ele gostava de Senhor dos Anéis, de ficção científica desde o início. Ou seja, você via essa natureza dele voltado para a ciência desde a sua infância. No entanto, não é só de ciência, não é só o fato de ser cientista que Elon Musk está chegando onde que ele está chegando. Ele também teve o potencial empreendedor dele sendo deslanchado desde o início da sua infância. Desde o início da sua infância, ele estava envolvido com todo esse de risco. Ele, por exemplo, vocês terem uma ideia mínima do que está acontecendo, quando ele tinha entre 10 e 12 anos,
ele fez um joguinho, né, de guerra interespacial, onde rendeu uma capa para ele, uma revista super famosa na época, né, de 80 bolinha, sobre esse jogo, que era o Blaster. E ele ganhou seus primeiros $500 com a capa dessa revista. Olha só. Outros fatos interessantes envolvendo essa questão da adolescência e da infância dele é que ele sempre foi envolvido por venda. A venda é uma habilidade importante do Elon Musk. Pra vocês terem noção, ele vendia ovos de Páscoa de porta em porta e ele aumentava o preço da sua vizinhança de classe A. Ou seja, ele já era esperto desde criança. Olha só que interessante. Também não podemos esquecer que ele sempre fantasiou brincar com foguete, brincar com tudo aquilo que era explosivo para fazer o foguete realmente decolar. Falando em foguete, você também deve estar familiarizado com a máxima de que foguete não dá ré. Então, não necessariamente. Para Elon Musk tornar factível a missão dele para Marte, todos os foguetes tinham que dar ré. Caso contrário, seriam simplesmente jogados fora, né? Assim que acontece. Então teria que acontecer uma reciclagem dos foguetes. Então isso foi muito interessante, outro paradigma que ele quebrou no mundo. A gente vai estar falando um pouquinho no segundo vídeo melhor sobre essas características da SpaceX e também da Tesla. Outro fato muito interessante, na época da infância e da adolescência de Elon Musk, é que ele foi muito bullyingado. Sim, ele sofreu muito bullying. Por que ele sofreu muito bullying? Não se sabe ao certo, mas ele era uma pessoa muito quieta no mundo dele ali e não se relacionava muito bem assim com a maioria. Eu não sei se isso criava, né, os autores não deixam tão claro, uma espécie de repulsão à pessoa dele, mas ele teve uma vez que ele foi rolando, ele foi jogado, né, saiu rolando da escada ali, parecia que tinha sido realmente atacado por uma série de cães, né, nessa briga, né, que ele não incitou, mas que os Bullers, eles infelizmente fizeram isso com ele. Outra característica interessante do Elon Musk é que ele fazia notas seletivas, ou seja, ele focava na época da escola naquilo que era importante que ele achava. Não que isso é certo ou errado, mas era a característica dele, ou seja, em física e matemática, que ele gostava bastante, ele via que tinha muita utilidade, ele sempre tirava 10, gabaritava tudo. Mas em Afrikaner, né, que era um dialeto que ele precisava aprender, ele muito pelo contrário, ele quase perdeu de ano, porque ele foi reprovado em algumas matérias nessa época. E aí quando ele foi orientado, né, pelos seus pais que ele deveria estudar para passar de ano em tudo, ele realmente começou a estudar essas matérias que ele não tinha tanto interesse. Para a gente fechar essa questão da infância, adolescência dele, para entrar já na pré-juventude, o que é importante destacar? Que nessa fase, ele também já discutia na escola a questão dos combustíveis fósseis, porque ele não concordava com o uso de combustíveis fósseis e sempre advogou a favor da energia solar, ou seja, realmente o que ele faz hoje com a Tesla que tornou ele esse mega centibilionário que ele é hoje, correto? E durante toda a sua infância, né, você provavelmente deve estar familiarizado com a questão sul-africana, ele viveu no regime do apartheid, ou seja, onde existia muito racismo, discriminação, uso de força bruta, e ele foi envolto nesse ecossistema. Sem contar que ele tinha muitos problemas em casa, os seus pais se separaram na sua infância, e ele decidiu morar com o pai, porque ele achava simplesmente que era mais certo, e ele não deixa muito claro o que aconteceu com o pai, ele não gosta de se pronunciar em relação a isso, sendo que ele fala que o pai tinha vários problemas químicos fortes. E ali ele fala que tudo aquilo que ele passou na parte da infância e adolescência dele foi vital para que ele conseguisse construir a sua personalidade empreendedora arrojada que ele é hoje. E aí, saindo dessa questão da infância e adolescência, indo para a pré-juventude ali, quando ele tinha ao redor de 17 anos, ele sempre vislumbrou desde a infância, na realidade, que ele queria ir para os Estados Unidos para realmente fazer acontecer, porque ele entendia que a terra lá seria mais fértil para as ideias dele, comparado à África do Sul. E ele decidiu primeiramente ir ao Canadá. Ele tinha várias pessoas espalhadas por lá que eram parentes. Ele decidiu embarcar nessa viagem. Foi aí que ele simplesmente enviou uma carta para o tio-avô e falou que estava indo. Fez as malas e foi. Ele não sabia a resposta do tio-avô, etc. E chegando lá, quando ligou para o tio-avô tinha ido para Minnesota. E ele não tinha mais para onde ir, para onde morar. Ligou para outros parentes, mas infelizmente não conseguiu
achar um lugar para morar e morou, na época, no albergue da juventude. Ou seja, a capacidade de Elon Musk de assumir risco desde a infância. Elon Musk, além de ser um aficionado por ciência, nerd, gostar de tanto isso e ser uma pessoa protagonista, ele também nunca teve tempo ruim para trabalho. Já falei um pouquinho do que aconteceu, de como que ele buscava ali o seu próprio dinheiro desde a infância e adolescência. E quando ele chegou no Canadá, não tinha emprego, ele tinha que de alguma forma ter ali o sustento dele, né? Porque não tinha ninguém para prover para ele naquele momento. Foi aí que ele trabalhou com caldeiras. Tipo, lá era muito complicado o ecossistema porque existia uma taxa de mortalidade, enfim, das pessoas que trabalhavam nessas caldeiras. Era uma pessoa que ficava apertadinho lá e ele decidiu trabalhar nessas caldeiras quando ele chegou no Canadá. Ou seja, não mediu sacrifícios para chegar onde que ele gostaria. E foi aí também que ele conheceu Peter Nicholson. Yes, sim. Esse foi o primeiro contato dele de uma pessoa de alto escalão quando ele chegou no Canadá. Ele queria realmente fazer um contato para conseguir um trabalho, um estágio, algum lugar. Ele foi realmente procurando, né, lá onde que teriam pessoas que poderiam conversar com ele, foi ligando para essas pessoas, ele e o irmão, de forma completamente aleatória. E aí ele conseguiu, depois de várias ligações para vários executivos, como por exemplo do Toronto Blue Jays, ele conseguiu encontrar um alto executivo chamado Peter Nicholson, que o ajudou no início dessa jornada, onde ele ficou curioso que dois meninos simplesmente queriam falar com ele de forma aleatória. Então tinha alguma coisa de especial nesse sentido. E foi aí também que ele conheceu o primeiro affair dele, que foi a Chrissy, filha do Peter Nicholson. E aí eu queria ressaltar algumas coisas, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele, né? Questão da família, etc. E a Chrissy, embora não tenha sido a namorada, eu queria ressaltar que o primeiro affair dele, normalmente quando você vai conversar com uma menina, né, para começar uma espécie de relacionamento, você tem ali algumas frases que você joga para você trazer a pessoa, né, para a conversa. E a primeira conversa que ele teve, o primeiro assunto que ele teve, foi simplesmente assim: o que você acha de carros elétricos? Você imaginou você que está assistindo aí, né, que gostaria de conversar com alguém, desenvolver um relacionamento amoroso, e essa é a primeira frase que você ouve. Como que você ia se sentir? Mas Elon Musk não tinha reservas, ele realmente queria fazer acontecer. E aí, entrando na juventude de fato, ele aplicou para estudar, fazer sua graduação em Economia e Física na Universidade da Pensilvânia. E lá ele se sentiu muito bem. Por quê? Diferentemente do ensino médio, onde ele tinha ali várias pessoas que não concordavam e não gostavam daquela postura dele, bem curiosa, ali ele foi muito aceito na comunidade acadêmica e gostou daquilo tudo. Quando ele chegou lá e aplicou para essa escola, para essa faculdade. E lá nessa faculdade, ele morava, né, numa república, e essa república que ele morava, na verdade o apartamento, que ele morava, ele fez ali uma boate. E ele cobrava as pessoas para entrarem ali nessa festa que ele fazia nos finais de semana, ele e o roommate dele, né, a pessoa que dormia lá junto com ele, que sempre é só uma prática, né, de você ter um roommate para dividir as despesas, e ele cobrava, ou seja, uma outra característica de Elon Musk na sua adolescência. Sem contar que, depois da graduação, ele gostaria de começar seus estudos, seu doutorado em física, em Stanford. No entanto, em física e ciências dos materiais. No entanto, essa paixão pelo doutorado durou apenas 2 dias. Ele começou a frequentar as aulas e viu que realmente ele gostaria de empreender. E aí ele já tinha, né, toda a sua bagagem acadêmica e largou o doutorado depois disso e começou a empreender. Foi aí que realmente nasceu o empreendedor Elon Musk. Ainda nesse cenário, né, quando ele entrou na faculdade, saiu, foi para o doutorado, estava com 24 anos, ele decidiu empreender porque ele via oportunidades, né, em alguns momentos, e dentro desses estágios que ele fazia, ele via que as pessoas tinham uma certa dificuldade de vender seu produto, etc. Ele decidiu, pegou as reservas que ele tinha e começou o que foi a primeira startup do Elon Musk. A primeira startup do Elon Musk, o nome oficial dela é ZipChip, ou seja, ZIP, ZipChip. Essa foi a primeira startup. E consistia basicamente no Google Maps, ali onde você mapeava os negócios das pessoas,
e dali você conseguiria encontrar o que você gostaria, ou seja, uma páginas amarelas dinâmica. E aí eu queria fechar esse vídeo exatamente falando sobre essa primeira startup do Elon Musk. Por quê? Primeiramente, quando ele estava nessa primeira startup, ele não tinha estrutura de nada, né? Ele tinha alguma experiência trabalhando ali, empreendendo desde criança e adolescente. No entanto, ele alugou um lugar muito pequeno, com uma estrutura muito ruim. Vou dar 2 exemplos para vocês. Uma é o banheiro. O banheiro do escritório do Elon Musk, desse primeiro escritório, a água não descia direito, ela voltava. Olha só que loucura. E a segunda era a internet, ele precisava de internet de alto desempenho. E aí ele simplesmente pegou um cabo, furou perto da porta e passou por baixo do vizinho lá, que ele negociou, fez um rateio e conseguiu a internet de alto desempenho. E esse vizinho falou que ele nunca tomou calote, embora ele atrasasse seus pagamentos. Enfim, essas foram as circunstâncias que a primeira startup de Elon Musk nasceu. E aí a Zip2 começou a crescer pelo potencial empreendedor e toda aquela garra que ele tinha, né, de montar ali uma mini equipe, começar junto com seu irmão, o Kimball, a crescer o seu negócio. E, obviamente, no crescimento de negócio, você tem zilhares de desafios. E esses primeiros desafios foram complicados, porque, obviamente, quando você está entrando no mercado, você encontra resistência, você encontra, às vezes, competidores que querem outperform you, né? Que querem fazer uma performance melhor do que você. E nesse sistema existia a Citysearch, que era ali a maior competidora da Zip2. E quando estava acontecendo todo esse rebuliço ali, né, do Vale do Silício, em Palo Alto, de Elon Musk com a sua startup e essa concorrente, ele conseguiu seu primeiro fundraising de 3 milhões de dólares, onde ele conseguiu captar esse investimento, trazer para ganhar mais tração. Eu queria também ressaltar a capacidade de tomar risco, né, do Elon Musk e essa agressividade dele. Pra vocês terem noção, existe uma palavra em japonês chamada seppuku, que significa realmente cometer suicídio com a espada. Ele falava que preferia cometer um seppuku do que realmente não chegar onde ele gostaria de chegar, em outras palavras, parafraseando o que ele falou. Então, a Citysearch estava ali brigando com ele em determinado momento, até que a Citysearch foi feita uma fusão com a Zip2. E ali Elon Musk teve que trabalhar com uma outra equipe completamente diferente da dele. Olha só que desafio para ele, sim, correto? E dentro desse desafio começaram a acontecer intrigas. Porém, o que estava norteando essa negociação? Que a visão do negócio era a mesma. Só que tinham pessoas bem diferentes que não estavam se dando tão bem. E ali nesse negócio de não se dar tão bem, Elon Musk começou a cometer alguns errinhos no que diz respeito à gestão de pessoas. E as pessoas começaram a realmente querer boicotá-lo, né, da empresa. E ali ele queria na realidade se tornar o CEO da empresa, porque nessa fusão o CEO da Citysearch permaneceria, e foi negada, todas as tentativas dele se tornar CEO foram negadas nesse período. Olha só que situação. E Elon Musk, sem força, ele realmente entendeu que dali seria um grande desafio para ele. E aí o que aconteceu? Não sei se você conhece aquela empresa chamada Compaq. A Compaq veio e fez uma oferta de compra de 307 milhões de dólares, onde Elon Musk saiu com 22 milhões de dólares dessa compra. Ele não quis nem saber de ficar, ele realmente fez o exit dele ali naquele momento, porque ele queria já empreender em novos projetos, com o aprendizado, obviamente, que ele deveria ter o controle acionário da sua startup / empresa. Então, a gente fecha esse primeiro aprendizado, desse primeiro vídeo, da infância e adolescência, a primeira startup de Elon Musk. Fique ligado que nos próximos vídeos a gente vai estar falando ainda sobre PayPal. Sim, você não sabia, mas o PayPal foi uma ideia que veio dele também. Tesla, SpaceX e ainda aprendizados que a gente vai ter ainda com toda essa jornada do Elon Musk. Então, fique ligado nos próximos vídeos. Não se esqueça de recomendar, se inscrever e colocar aqui o alerta para você receber tudo aquilo que a gente está oferecendo com o maior cuidado, com a maior qualidade possível. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Conto com vocês compartilhando mais uma vez muito protagonismo para toda a sua comunidade. Thank you very much. Have a great day. Bye bye and fly high.
Insights for You.